O jovem que olhava para a protagonista escondeu cuidadosamente a cara debaixo do manto e disse que estava disposto a dar tudo e a arriscar tudo o que tinha pela protagonista, e perguntou-lhe o que é que ela estava disposta a dar-lhe em troca. E então a rapariga olhou para o jovem com toda a atenção e disse que, se ele estava realmente disposto a arriscar tudo o que tinha por ela, então, nesse caso, ela tinha feito exatamente o mesmo por ele. E depois, com um sorriso a olhar para ele, o jovem pediu que, nesse caso, a rapariga lhe jurasse que nunca quebraria a promessa que lhe tinha feito, e pediu-lhe que jurasse que estava mesmo disposta a arriscar tudo por ele. Mas, nesse momento, o espaço à volta da rapariga começou lentamente a mudar. E, nesse momento, tudo ficou escuro. Mas quando a protagonista abriu os olhos, foi acordada com entusiasmo pelo seu amigo, o Golem de Pedra, que tentou levantá-la para que a protagonista pudesse fazer todas as suas tarefas. Mas ela estava apenas a tentar acordar, pedindo que lhe dessem pelo menos mais 5 minutos. Mas quando se apercebeu que o seu amigo continuaria inflexível, disse-lhe que já o tinha compreendido, e assim estava pronta para se levantar. Acariciou o seu pequeno golem e agradeceu-lhe por a ter acordado, mas este limitou-se a olhar para a protagonista com alegria. Depois, a rapariga foi até a janela, olhou à sua volta e cumprimentou a bela manhã que tinha chegado para ela, apesar de ter pensado no facto de que esta noite tinha tido um sonho muito estranho. Por fim, a protagonista percorreu a sua propriedade e refletiu sobre o facto de ser a única herdeira da sua família e de se chamar Rosa Branca. Depois, abriu a porta e olhou para as suas terras cobertas de neve e pensou no facto de a sua propriedade ser a mais pequena do mundo. Mas, mesmo assim, a terra de Branca era a única posse da sua família. E isso deixou a protagonista loucamente orgulhosa da sua casa. Eventualmente, à medida que ia passando, várias pessoas aproximavam-se da senhora e cumprimentavam-na alegremente. Mas ela dirigiu-se propositadamente para o jardim, e assim que entrou, ficou contente por ver o magnata que trabalhava no jardim, que chamou a sua senhora e lhe pediu que esperasse um pouco enquanto ele vinha ter com ela e lhe explicava tudo. Depois disso, disse que agora tinha um assunto urgente, ou seja, precisava de verificar a temperatura da pedra mágica. E então, concordando, a patroa esperou calmamente por ele, mas prestou atenção às maçãs que estavam ao seu lado. E assim, depois de olhar para elas com atenção, a protagonista não se conteve e pegou numa maçã para a provar e reparou que era realmente deliciosa. Rosa Branca pensou no facto de este tipo de maçã ser muito comum noutros lugares, mas no seu domínio tinha um significado diferente e muito especial, porque, há 500 anos, o reino de White foi derrotado pelo soberano de outro império, e o povo perdeu a fé, apercebendo-se de que já não tinha quaisquer direitos e nunca mais poderia voltar aos velhos tempos. Por fim, o rei derrotado seguiu com 5 dos seus leais companheiros que decidiram ficar com o rei até ao fim, e subiram para uma terra deserta branca como a neve, rodeada de montanhas cobertas de neve. E assim, o reino tornou-se numa pequena povoação. E a linhagem real não passava de palavras, pois agora tudo o que os esperava era neve e gelo sem fim, frio e pobreza. E isso era tudo o que Rosa tinha herdado. E assim, mastigando uma maçã, a rapariga pensou no facto de que era realmente difícil ir até o fim para, de alguma forma, escapar à pobreza, porque depois de o pai de Rosa ter falecido, ela tornou-se uma verdadeira dona dos seus bens e tentou ganhar dinheiro de todas as formas possíveis. Mas a luz do sol, o solo fértil e outras coisas que são normalmente utilizadas na agricultura e noutras indústrias não estavam disponíveis, e por isso, olhando atentamente para o seu assistente, a rapariga percebeu que, se não fosse ele, morreriam todos de frio. O nome desse jovem era Yggdrasil, e então a protagonista pensou no facto de que há 500 anos, o único mago que seguia o rei era o mago mais forte que foi criado por um dragão. E ele chamava-se o Mago Supremo Yggdrasil, e também este mago era agora o guardião do protagonista e mestre. E então, olhando cuidadosamente para o jovem, a protagonista nem se apercebeu do facto de o ter olhado durante muito tempo, e assim, o mago, ao reparar no olhar de Rosa, também lhe sorriu alegremente. E nesse momento, Rosa refletiu que ainda não sabia nada sobre esse jovem. E, envergonhada, começou a refletir que nem sequer sabia a idade do mago, mas tinha muitas vezes pensamentos estranhos sobre Yggdrasil.
E sobre o feiticeiro, a protagonista sabia apenas que Yggdrasil tinha um salário muito bom, e então a protagonista pensou que, embora o seu avô estivesse muito agradecido ao feiticeiro que ia com eles, mas ela ainda não percebia por que razão o seu avô decidira prometer a esse rapaz metade dos rendimentos das suas terras. E depois, Rosa Branca percebeu que o único problema com o incrivelmente talentoso Yggdrasil era apenas o facto de os honorários pelos seus serviços serem realmente demasiado elevados. Mas, nesse momento, Yggdrasil, ao aperceber-se da sua conversa calma, virou-se para ela e perguntou-lhe qual era a razão agora. Mas ela virou-se com medo, pois não estava à espera de tal pergunta. Mas, no momento seguinte, tornou-se imediatamente mais séria e disse calmamente ao jovem que estava imersa nos seus pensamentos e que queria reduzir um pouco o salário do mágico. Mas o jovem ficou contente por dizer que estava disposto a discutir o assunto, mas depois explicou que, se Rosa Branca achava que não era digna de um salário tão elevado, então era. Mas pensou que nessas situações ele também ficaria de mãos vazias, especialmente porque fazia recados, era professor e guarda-costas da personagem principal, e por isso era também o seu melhor representante. Depois disso, olhando para a cara de desagrado do protagonista, perguntou-lhe como é que um feiticeiro tão talentoso podia trabalhar por um salário tão pequeno e insignificante, porque era realmente injusto, e avisou também a rapariga de que, por causa de tal atitude, podia mesmo demitir-se. Mas o protagonista apenas observou com má vontade que, anteriormente, havia rumores de que o feiticeiro tinha o coração mais bondoso do mundo, mas parece que ele era apenas um espertalhão sem um pingo de misericórdia. Mas Yggdrasil observou razoavelmente que mesmo um feiticeiro de bom coração pode tornar-se mau se sobrecarregar. Como resultado, um pouco mais tarde, a protagonista estava a beber chá e, nesse momento, foi informada de que tinham enviado todos os convites, tal como a rapariga tinha perdoado anteriormente. E como era de esperar da senhora Rosa, ela conseguiu de facto prever que, entre a nobreza imperial, os rumores de uma excursão ao seu reino se espalharam muito rapidamente. Mas a rapariga observou calmamente que os nobres nunca usariam os amigos de quatro patas para os seus próprios fins. E pensou que a única forma de chegar à sua propriedade era através do portal mágico que estava incluído no convite. E os nobres concordariam em passar pelo portal, mesmo que isso custasse muito dinheiro, porque sem magia era muito difícil atravessar o terreno que rodeava a sua propriedade. Depois disso, o protagonista pensou na árvore genealógica, ou seja, que mesmo que a árvore genealógica fosse apenas um acréscimo ao nome, o simbolismo da família real não iria a lado nenhum. E assim, as pessoas da família real estavam espalhadas por todo o mundo, mas estavam dispostas a pagar até impostos sobre a sua linhagem só para preservar o simbolismo da família real. Mas, nesse momento, Yggdrasila tomou a palavra e disse que era, de facto, uma ideia maravilhosa estabelecer um limite de peso para os convites, para que as pessoas pudessem comprar o que precisavam no seu reino. Depois, disse que a perspicácia empreendedora da sua senhora era, de facto, terrivelmente assustadora. Mas a rapariga limitou-se a dizer, com um sorriso, que a sua ganância não era melhor do que a do seu mago. Acrescentou seriamente que, graças ao imposto sobre o pedigree e à venda de convites, conseguia ganhar algum dinheiro, mas que ainda não era suficiente, o que era um grande problema. Mas, nesta altura, em vez de a apoiar, o mágico recorda à protagonista que não se esqueça de pagar o seu salário a tempo e horas. E então, a rapariga ficou triste ao perceber que não tinha dinheiro suficiente. Por isso, perguntou ao mago se não havia outra forma de ganhar mais dinheiro. Nessa altura, o rapaz decidiu apenas dizer que, ultimamente, tinha ouvido uns rumores muito curiosos sobre que as pessoas vão para as montanhas perto da sua propriedade à procura de tesouros. E nesse momento, o protagonista perguntou-se entusiasmado se isso estaria mesmo relacionado com os rumores sobre a mina de diamantes. Mas depois informou calmamente Yggdrasil que também tinha ouvido falar desses rumores, mas que achava que não havia uma explicação lógica para o facto. Mas nesse momento, o rapaz disse calmamente que esses rumores não eram totalmente infundados. E então, a protagonista, surpreendida, olhou imediatamente para ele com atenção, como se exigisse que ele contasse os pormenores. E então o jovem, olhando pela janela, disse calmamente que ultimamente tinha havido um lugar nas montanhas onde havia muito valor de mana. E até ele estava preocupado com algo assim.
Depois, pensando nisso, a protagonista brilhou literalmente e apercebeu-se de que, se era verdade, então era uma oportunidade muito boa. Depois disso, pensou que, se realmente encontrassem algo, poderiam finalmente livrar-se da pobreza e seria uma oportunidade para mudar a sua situação. Nessa altura, os jovens que estavam a procurar nas minas viram algo que os assustou muito. Por isso, levantaram-se imediatamente dos seus lugares e começaram a correr, entusiasmados, pois de outra forma não conseguiriam escapar. Margarida, que estava a procurar nas minas, informou os outros que tinham acabado de encontrar um verdadeiro monstro que os espreitava da escuridão da gruta. Margarida acabou por olhar para o golem do protagonista um pouco mais tarde e perguntou-se se ele iria mesmo com a senhora e informou-a de que era demasiado perigoso fora desta zona. Mas o golem não prestou atenção nenhuma e empilhou cuidadosamente a comida no saco da protagonista, que tentou entrar no mesmo saco para irem juntos. Mas, nesse momento, a protagonista levantou suavemente o golem nos braços e informou-a de que, infelizmente, ele não podia ir com ela. E depois, olhando para a cara de tristeza da amiga, Rosa Branca disse que voltaria muito em breve e prometeu que ficaria bem. Depois disso, olhou para Margarida e avisou-a para não se preocupar, porque o cavaleiro Arthur também iria com ela, por isso ela ficaria bem. Nesse momento, um homem olhou calmamente para ela e para Margarida e disse-lhes que não se deviam preocupar, pois ele estava disposto a assumir toda a responsabilidade pela segurança da sua senhora e que tomaria conta dela. Depois disso, a protagonista dirigiu calmamente o seu olhar para o grande feiticeiro que estava ao seu lado e perguntou a Margarida se não queria mesmo livrar-se de um feiticeiro tão ganancioso que estava a pedir um salário desproporcionadamente elevado. Mas depois de olhar calmamente para o jovem, perguntou-lhe se ele conseguia sentir o local de onde vinha o poder mágico. E então, ele calmamente informou que podia de facto fazê-lo, pois minerais especiais como as pedras preciosas continham poder mágico. E se esta pedra estivesse enterrada num poço profundo, poderia formar-se uma forte onda mágica. E o mago disse que o local onde se encontravam as pedras era uma gruta profunda no centro da cordilheira, e ao ouvir isto, o protagonista informou alegremente que, nesse caso, tinham de partir agora mesmo e que não podiam demorar. Mas no final, um pouco mais tarde, o protagonista, olhando descontente para o seu achado, perguntou a Yggdrasil a razão pela qual não havia nenhum tesouro aqui. Depois disso, o mago, olhando desajeitadamente para o que viam à sua frente, informou que de facto parecia ter se enganado. Neste momento, havia um filhote de dragão branco na frente, que os examinava, sem perceber a razão pela qual tinha visitantes. E então, o protagonista pensa no facto de que nas lendas heróicas, bem como nas histórias dos bardos, sempre houve uma história sobre dragões. E eles eram considerados criaturas ignorantes e cruéis, que não conheciam misericórdia. E houve um homem que lutou contra esses dragões para se tornar um verdadeiro herói, deixando de ser apenas um nobre imaturo. No final, este nobre matou um dragão bebê e regressou ao reino, atribuindo a si próprio o título de matador de dragões. Mas disse que, mais tarde, um dragão furioso queimou este homem e todo o reino. E depois, a protagonista refletiu, a contragosto, que pensava que os dragões e os seus filhos eram apenas uma lenda, mas parece que não era esse o caso. E nesta altura, Yggdrasil só a contragosto considerou o facto de estarem realmente em apuros, porque havia uma lei para proteger os dragões bebés. Mas, nesse momento, o dragão aproximou-se da protagonista, e nesse momento, a rapariga perguntou com desagrado: Yggdrasila achava mesmo que ia tomar conta de uma criatura destas? Mas, nesse momento, a assustada Yggdrasila pediu à sua dona que soltasse o dragão o mais depressa possível, porque se o dragão recém-nascido cheirasse o odor de alguém, perseguiria essa pessoa e cheiraria mesmo a 1000 milhas de distância. Mas a protagonista só disse com má vontade que mesmo que o dragão bebê tentasse segui-la, ela não o permitiria. Depois perguntou o que aconteceria se o bebê chorasse, porque a sua verdadeira mãe poderia ouvir e voar até lá e apanhá-los agora com o seu filho. E Rosa percebeu que, nesse caso, a mãe do filhote ficaria muito desagradada e perguntou a Yggdrasil o que eles deveriam fazer. E o homem desajeitado disse que o feiticeiro que tinha herdado a magia do dragão era o protetor das crias de dragão e que, por isso, não podia tocar nas crias, porque tinha feito um juramento com o seu verdadeiro nome. E, nesse momento, falou o cavaleiro Arthur,
que o informou que, se ele, como cavaleiro da senhora, tocasse nessa cria, o dragão conseguiria encontrar o caminho para a mansão e persegui-lo-ia. E então a protagonista olhou para eles e disse que ambos eram cobardes que não a ajudariam. Mas, no momento seguinte, ouviu o pequeno dragão a rosnar. E quando olhou bem para ele, viu que estava a mastigar o seu cabelo, e então Rosa percebeu imediatamente que o dragão devia estar com muita fome. Foi então que falou Yggdrasil, que pediu para ver um pouco do dragãozinho. Depois aproximou-se e disse que os molares do dragão já tinham crescido como deviam, mas que ainda não tinha presas, o que significava que tinha cerca de 3 anos de idade em termos humanos, e que ainda não parecia ser capaz de falar, pois estava muito maltratado. E então a protagonista ouviu tudo isto em choque, sem compreender. Agora tinha realmente pena deste dragãozinho e não sabia o que fazer. Então, ela tirou uma sanduíche do seu saco e estendeu-a ao dragão, cheirou-a e perguntou-lhe se ele queria experimentar comer algo assim. E então o dragão cheirou e virou-se para trás, mostrando que não tinha gostado das sandes. Bem, nesta altura, Yggdrasil informou calmamente que, na verdade, os dragões brancos só comiam comida congelada, e por isso, usou a sua magia para ajudar a protagonista a transformar a sua sanduíche num cubo de gelo. Depois, o dragão olhou para as sandes com alegria e saltou para a comer. Depois, a protagonista olhou para o dragão e pensou que ele era mesmo bom a comer aquela comida, e pediu a Yggdrasil para continuar a congelar tudo. E quando o dragão se fartou, o protagonista olhou para ele com um sorriso e disse que devia ser muito estranho para o dragão ter acabado de ser alimentado por um humano, e pediu-lhe para contar aos pais e dizer-lhes que a Rosa Branca era uma boa pessoa. Mas, nesse momento, o dragão aproximou-se da protagonista e começou a esfregar a testa nela. E a rapariga olhou para ele sem jeito e disse que, embora o dragão não soubesse, ela pediu-lhe que parasse de lhe tocar, porque tinha muito frio por causa dele. Depois disso, pensou como é que uma criatura tão fofa no futuro se poderia tornar num temível dragão. Mas, nesse momento, foi abordada por Yggdrasila, que lhe disse com toda a seriedade que a senhora tinha de parar de brincar com o dragão e ir com Arthur para a casa deles. Depois, disse que o dragão, que era o dono desta cordilheira, podia zangar-se com eles por causa de mal-entendidos, e, em seguida, ouviu o protagonista descontente perguntar-se se o mago queria mesmo ficar e conhecer os pais do dragão sozinho. Mas o homem informou, sorridente, que o dragão branco era bastante guerreiro e que, por isso, a senhora e todos os seus reis podiam estar em perigo. E, inclinando-se para a protagonista, pediu-lhe desculpa por a ter colocado em tal perigo e admitiu que não se tratava de um trabalho impecável de um grande feiticeiro. E, nesse momento, o protagonista agarrou o jovem e abraçou-o, e parece que o mago não estava mesmo à espera de algo assim. Depois disso, Rosa disse que, apesar de ser realmente sua amante, mas mesmo assim, se Yggdrasil fosse mesmo ao encontro do mestre da cordilheira, ela iria com ele e nunca deixaria Yggdrasil lidar com algo assim sozinho. E então o rapaz olhou para a sua senhora com um sorriso enquanto considerava a sua proposta. Depois disso, desviou o olhar para Arthur e informou a patroa de que, nesse caso, a patroa devia ficar o mais perto possível dele. Mas, no momento seguinte, o homem ouviu imediatamente a voz de um dragão a chamar pelo Mago Supremo. E então, o homem percebeu imediatamente que estava a ser chamado por ninguém menos do que o grande dragão. E então, aproximando-se, o dragão perguntou-se como é que a senhora que estava agora atrás do mago se tinha atrevido a acordá-lo, interrompendo o seu doce sono. E a Rosa atreveu-se a tocar no seu filho. Mas, nesta altura, a protagonista pediu com entusiasmo ao dragão que não se zangasse e disse que não estava a tentar magoar o filho do dragão de forma alguma. Mas o dragão olhou infeliz para a protagonista e disse que Rosa Branca se atrevia a entrar no reino dos dragões sem o mínimo de medo, o que era um crime imperdoável. E nesse momento, a rapariga apercebeu-se de que essa tarefa não seria nada fácil, pois o dragão não estava de todo a ouvir as suas palavras. Mas no momento seguinte, em vez de atacar, o dragão examinou as costas da protagonista e, chocado, não acreditou no que estava a ver. Depois, chorando com lágrimas nos olhos depois de olhar para o seu filho, Neve Dragão afirmou que o seu filho estava agora a dormir como um anjo. Neve pensou no facto de que não dormia há dias por causa do choro incessante do seu bebê, porque tudo o que tinha ouvido nos últimos 3 anos eram gritos e choro,
e não tinha dormido muito. E assim, o dragão, com lágrimas de felicidade, não podia literalmente acreditar que agora o seu bebê estava finalmente a dormir tão docemente. E então, o protagonista virou-se para o mago e perguntou se este homem era realmente um dragão. Mas Yggdrasil explicou calmamente que este dragão era de facto muito jovem para o mestre da cordilheira, mas não havia dúvidas. E nesse momento, o dragão da neve, olhando alegremente para a protagonista, agradeceu-lhe por ter tomado conta da sua cria, apresentou-se e disse que era a dona destas montanhas e que era um dragão da neve, e depois disse que a cordilheira tinha sido herdada da sua mãe. E então Yggdrasil interveio e disse com um sorriso que aparentemente o dragão era filha de Anastasia. E Yggdrasil pediu desculpa por ter invadido os seus domínios tão repentinamente e ter cometido um erro tão terrível. E a personagem principal? Só há pouco tempo pensou que tinham de procurar gemas. Mas nesse momento, a Rosa aproximou-se da neve, que com lágrimas de alegria nos olhos, perguntou se a rapariga era o súbdito do anjo, que ajudou a adormecer o seu filho. E então a desajeitada Rosa Branca apresentou-se e disse que era a senhora do reino de Branca, assim como o senhor Branco. E depois, com um sorriso, olhando para a rapariga, o dragão reparou que senhor Branco soava ao mesmo que o nome do seu domínio, e deduziu que provavelmente não ficava longe das Montanhas Brancas, e disse que gostaria de passar por lá para uma visita ao protagonista. E por fim, os protagonistas e o feiticeiro aperceberam-se de que parecia que iam ter de fazer uma visita guiada à neve. No momento seguinte, o dragão e a sua filha estavam na sua casa, e a rapariga olhou em volta, entusiasmada, sem acreditar que havia um lugar tão bonito para lá das montanhas durante todo este tempo. E então, o protagonista olhou para a rapariga com um sorriso e perguntou ao mago se era realmente uma boa ideia trazer o dragão até eles. Mas o mago disse calmamente que era mesmo necessário. Como resultado, um pouco mais tarde, o dragão branco, o protagonista e o mago estavam a conversar durante uma chávena de chá, e então Neve admitiu que tinha ouvido da sua mãe que havia uma pequena aldeia nas Montanhas Brancas, mas notou que ela nem conseguia acreditar que essa pequena aldeia era um lugar tão bonito. E a protagonista olhou para Zaneve e pensou no facto de o seu orgulho ter sido ferido por o seu domínio ser chamado uma pequena aldeia. Mas, nesse momento, o dragão ficou mais sério e disse que, por causa da criança, ela não podia pensar noutra coisa, porque, assim que se tornou adulta, herdou as montanhas e tentou criar a criança e proteger o domínio. E depois, olhando atentamente para Rosa Branca, o mago disse que era por isso que tinha avisado que era melhor não tocar nas crias de dragão, pois era uma regra prescrita. E nesta altura, Branca de Neve contou que o marido era uma pessoa boa e calma, mas que muitas vezes não estava em casa e também não se interessava por ela nem pela criança. E Snow admitiu que o seu filho estava a adquirir conhecimentos durante o sono, mas como não conseguia dormir há muito tempo, Snow estava muito preocupada com o seu estado. E depois de ouvir tudo isto, o protagonista pensou que, como a dona das montanhas parecia muito inofensiva, ficou a pensar se ela poderia ajudar a rapariga com o seu problema. Depois, olhando em volta para a personagem principal, Snow não conseguia acreditar que ela estava realmente a oferecer ajuda. Mas a rapariga informou calmamente que havia um jovem ao seu lado que era um feiticeiro profissional, que sabia muito sobre criação e, sobretudo, muito sobre dragões. E nesta altura, o indignado Yggdrasil não podia literalmente acreditar que a sua senhora estava a falar de algo assim e parecia ser claramente contra. Mas neste momento, o dragão das neves olhou com lágrimas para a Rosa Branca e disse que a rapariga era tão amável como um anjo que tinha descido do céu. Mas a protagonista comentou calmamente que também tinha um pedido de devolução e disse que, como a área era pequena, gostaria de usar algumas das terras desta rapariga para se expandir, mas prometeu que não iriam atingir a sua casa de qualquer forma. E a Branca de Neve informou que a Rosa Branca podia fazer o que entendesse e prometeu que lhes daria os diamantes e tudo o mais que precisassem. E a protagonista ficou imediatamente a pensar se a sua ideia tinha mesmo funcionado. Depois disso, o dragão foi ter com o seu filho Hétil. E Yggdrasil olhou atentamente para a protagonista e perguntou-se: será que ela achou mesmo que isto era uma boa ideia? E depois perguntou-se à rapariga se tinha percebido que essa criança demoraria cerca de 400 anos a crescer. Mas a protagonista informou calmamente que o rapaz não se devia ter preocupado,
pois ela também não queria criar um dragão durante tanto tempo, mas que não deviam desanimar na mesma. Depois disso, ela informou-o com um sorriso que, mesmo que ainda não se parecessem com guardiões, isso não significava que não se pudessem tornar um. Assim, Rosa prometeu que ajudaria definitivamente Yggdrasila, e que, para além disso, o seu cofre estaria finalmente cheio, o que a deixou extremamente feliz. Como resultado, 3 meses depois, o dragão branco Snow estava sentado com a sua amiga, e ouvia uma mensagem de outro dragão num artefacto mágico. Esse dragão dizia que o seu filho já tinha ido para o jardim de infância e aprendido a lavar os dentes sozinho, e que também tinha aprendido a transformar-se em humano muito rapidamente. E assim, o dragão nem se lembrava da última vez que tinha dormido tão bem sem se preocupar. E não percebia como podia estar agradecida por algo assim. Depois disso, a outra rapariga disse que também queria que o seu filho fosse para o infantário em breve, e disse que ficaria loucamente feliz se a criança também fosse bem tratada nesse caso. E nesse momento, ao olhar cuidadosamente para as crianças, a rapariga pensou no facto de não ver o seu filho há muito tempo e ficou preocupada. Mas depois de o observar cuidadosamente, apercebeu-se de que não tinha de se preocupar com nada, pois Héckel estava a sentir-se bem. Mas, nesse momento, uma amiga falou com a rapariga e disse-lhe que um jardim de infância para Héckel era de facto uma boa ideia. Ela perguntava-se se as pessoas a tinham ajudado com algo do gênero. E depois, a Neve contou, feliz, que era muito bom quando todos os dragõezinhos brincavam e cresciam juntos. Depois, refletiu que nunca tinha imaginado ser capaz de algo assim. Mas, nesse momento, a dragonesa dourada Idgold olhou atentamente para as crianças e reparou que também estava chocada com o facto de ter de aprender a criar estas crianças. Mas, nesse momento, Gold perguntou a Snow se a rapariga percebia que não era bom para as pessoas que as pessoas descobrissem sobre elas. Mas a base informou calmamente que, no início, também estava muito nervosa com o que as pessoas poderiam descobrir sobre ela. Mas apercebi-me que as pessoas deste sítio eram completamente diferentes, e eles trataram-na sem julgamento ou discriminação. Snow acrescentou com um sorriso que achava que talvez tivesse algo a ver com a Rose, que geria o sítio. E lembrou-se que, no dia em que se conheceram, a rapariga a tinha tranquilizado, dizendo-lhe que era mãe pela primeira vez, e que os humanos, tal como os dragões, podiam não ser perfeitos em tudo, e prometeu ajudá-la a lidar com o bebê. E assim, Snow informou a amiga de que as palavras de Rosa Branca lhe tinham sido transmitidas na altura, e que, de facto, tinha ficado muito tranquila com elas. Mas nesse momento, interrompendo as suas reflexões, o seu filho Héckel aproximou-se dela e olhou atentamente para a mãe. E então ela pegou Héckel ao colo e disse-lhe que amava este lugar com a mesma loucura, e que era por isso que tinha decidido ficar a viver no reino. O dragão dourado ficou muito chocado, mas não se deu ao trabalho de perguntar à Neve e limitou-se a refletir sobre tudo o que tinha ouvido. Como resultado, pouco tempo depois, Yggdrasil estava sentado no seu quarto a trabalhar. A protagonista bateu à porta do seu escritório e aproximou-se do jovem, dizendo que queria falar com ele. Mas o homem informou-a calmamente de que Rosa Branca podia entrar. Mas, nesse caso, teria de lhe pagar o dobro do preço. E não ficou contente. E então, o homem disse que era o pagamento por mais horas de trabalho. E então, desajeitadamente, Rosa Branca disse que só tinha vindo ver o Yggdrasil e não percebia por que é que tinha de pagar o dobro por isso. Depois disso, informou-o de que também tinha preparado algumas guloseimas para Yggdrasil e que lhe tinha trazido o seu vinho caro preferido. Mas, neste momento, o jovem descontente reparou que também estava a tomar conta do dragão bebê e que, durante esse tempo, também tinha de tomar conta dos outros dragões, pelo que pensou que eram horas extra de trabalho. Depois disso, afirmou que só queria criar Héckel em paz, mas nem sequer esperava que Rosa Branca o deixasse sozinho com o resto dos dragões. E pensou no facto de que, apesar de não ser fraco, aquilo era demasiado para ele. E foi por isso que ficou tão zangado. E foi por isso que o jovem afirmou calmamente que só queria jantar tranquilamente e descansar agora, e que se Rosa tinha mesmo alguma coisa a ver com ele, devia ter vindo ter com ele de manhã. E depois a protagonista tentou regatear para entrar no quarto dele, mas quando não conseguiu, concordou com o preço do jovem. Depois exigiu que ele lhe abrisse a porta. E então o jovem, com um sorriso, olhando para a personagem principal, afirmou que ela tinha de facto trazido o seu vinho favorito
e que essa era a recompensa que lhe era devida por uma educação tão boa. Mas depois reparou, com uma tristeza fugaz, que ela não tinha trazido uma garrafa inteira, mas apenas um copo. Mas a protagonista comentou calmamente que, pelo menos desta vez, não era apenas sumo de uva como quando ela era criança. Depois, o homem deixou-a entrar, sentou-se na sua cadeira e aceitou o pagamento pelo facto de a protagonista ter entrado no seu quarto, dizendo que, apesar de ser um suborno, admirava muito a sinceridade da Rosa, e por isso disse que estava disposto a ouvir os desejos da protagonista. E então o protagonista apenas pediu que Yggdrasil a apresentasse a seus conhecidos. Mas, ao saber disso, o jovem ficou imediatamente triste e pensou no facto de a sua amante querer mesmo conhecer o seu conhecido, e relatou que o gosto da protagonista por homens era realmente terrível. E avisou-a de que aquele jovem não era o mais indicado para ela, mas ela, a contragosto, tentou explicar que não se tratava de um encontro. Depois, informou-os de que, se queriam mesmo expandir as suas propriedades, precisavam de equipamento, e mesmo na cidade grande, era difícil encontrar alguém que percebesse de fósseis. E depois, pensando nas palavras dela, Yggdrasil apercebeu-se que seria muito bom se ele também pudesse treinar e criar um rapaz tão habilidoso. Mas ela disse que Nox era muito caprichoso e que não o recomendaria exatamente. Rosa Branca interrogou-se se este tipo seria mais caprichoso do que os dragões, mas Yggdrasil observou calmamente que Knox era de facto um pau para toda a obra. Mas se não gostasse de alguma coisa, não faria nada, e essa era a particularidade de trabalhar com ele. E depois, a protagonista afirmou que ia oferecer dinheiro a Knox pelos seus serviços, e que podiam aprender coisas novas com eles, e que o seu reino se tornaria especial, e que prosperariam durante séculos. E então o rapaz, olhando atentamente para a rapariga, apercebeu-se de que não podia fazer nada quando a protagonista lhe falava de algo tão fortemente desejado. A protagonista agradeceu de bom grado ao seu professor e disse que iria de certeza à forja para falar com o ferreiro. E ao sair da sala, Yggdrasil informou com um sorriso que o rapaz era de facto o melhor para ela. E então Guy, ao olhar para a protagonista, lembrou-se imediatamente de como a ensinou, enquanto a rapariga era apenas uma criança e chorava constantemente, perguntando a Yggdrasil por que é que ele não lhe ensinava nada e por que é que não brincava com ela. E assim, mesmo agora, Yggdrasil pensava no facto de que, para ele, a personagem principal tinha sido sempre uma criança muito pequena e não compreendia como é que a rapariga tinha conseguido crescer tanto. Depois, olhando para o céu estrelado, não entendia por que é que o tempo passava tão depressa. Neste momento, o homem escondido debaixo do manto estava a comunicar com alguém com a ajuda de um artefacto mágico, e o tipo do outro lado do fio apenas perguntava com má vontade: "Quando é que tudo estará pronto?" Afinal de contas, se ele recolhesse todo o dinheiro que tinha enviado, já poderia ter construído 6 pequenos reinos, e esta quantia era suficiente. Mas o homem apenas pediu desculpas ao meu senhor por tal atraso. Mas o homem não parava, e perguntava-se até quando é que estas pessoas estariam sempre tão desconfiadas do Papa, e percebiam que precisavam de um exército forte, sem o apoio da igreja para tomar o controlo. E então o homem disse que se o meu senhor estava preocupado com o Papa, isso não era desculpa para tanta pressa, pois quando as pessoas acusam o Papa de blasfêmia, o meu senhor pode ser o mensageiro de Deus. Porque por mais forte que fosse o império, se não houvesse apoio popular, o fim chegaria. E assim declarou que estaria definitivamente por perto até todo o processo estar concluído. E prometeu que em breve o mundo estaria aos pés deste homem. E então o homem declarou que a sua paciência não era infinita e que lhe apresentaria definitivamente uma faca ao pescoço. E portanto, se o homem queria viver, tinha de perceber isso, e lembrou-me mais uma vez que a paciência de Jim não era exatamente eterna. Como resultado, após a conversa, o homem refletiu recentemente que, se soubesse a receita secreta para criar um golem, não teria passado por tal humilhação. Depois disso, refletiu que muitas vezes não saía das suas terras, mas agora precisava de um espião que estivesse no reino de White e vigiasse o seu grande mago. Por esta altura, os anões estavam ocupados a forjar, mas a certa altura ouviram um som vindo do céu que se assemelhava a um pássaro de correio. Mas, no momento seguinte, um pacote caiu nas mãos dos anões,
onde estava escrito que eles foram convidados para o reino e que todos os anões, pela sua chegada, teriam a garantia de receber uma entrega ilimitada de tintura de batata. Nesta altura, o protagonista olhou para o dragão dourado e para o dragão neve e ficou muito chocado, porque ambos disseram que iam ficar no reino. E depois, a protagonista olhou calmamente à sua volta e disse que o facto de ficarem com o dragão de neve era esperado, mas que se interrogava sobre tal decisão por parte do dragão dourado. E então a rapariga sorriu alegremente e explicou à protagonista que era amiga da rapariga e que elas estavam realmente interessadas no reino da rosa. E então, uma vez que a Rosa Branca estava a planear expandir o seu território de qualquer forma, ela queria um lugar para viver. E então o feiticeiro olhou para a Rosa e disse que eles ainda não tinham planeado nada assim. Mas, nesse momento, o dragão dourado entregou ao protagonista um papel onde estava escrito que ela estava disposta a assumir todos os custos da construção e perguntou-lhe se essa quantia seria suficiente. No final, a protagonista não resistiu e concordou, após o que ela e Yggdrasil saíram da sala e pensaram no facto de o dragão dourado ter mesmo muito dinheiro, e o mago reparou que era mesmo uma oferta irrecusável. E nesse momento, o personagem principal pensou no facto de que agora eles não só tinham um jardim de infância para dragões, mas também tinham dragões a viver com eles. E perguntou a Yggdrasil se eles conseguiam lidar com algo assim. Mas o homem disse calmamente que deviam ter parado de enviar convites para os nobres imperiais, uma vez que agora tinham dinheiro suficiente e isso significava que não tinham razão para atrair atenções desnecessárias. Depois, o homem disse também que já tinha conseguido enviar um convite aos anões, mas que não esperava que eles viessem tão depressa. Mas, no momento seguinte, um portal luminoso brilhou à volta deles, e quando se viraram, viram os anões a sair dele. E o protagonista olhou para eles com surpresa, e Yggdrasil informou-os calmamente com um sorriso que estavam finalmente de volta. Mas, nesse momento, o chefe dos anões gritou com o mago e perguntou como é que o mago se atrevia a convocá-los de forma tão imprudente. Depois disse que era mesmo perigoso. Disse que, assim que abriu a carta, todo o espaço à volta deles começou a flutuar e deram por si aqui. Mas Yggdrasil apenas se desculpou desajeitadamente com Nox por um convite tão perigoso. E o chefe dos anões, descontente, se perguntou se essa era a única coisa que Yggdrasil poderia dizer em sua defesa. Mas no momento seguinte, os anões foram escrutinados por Golem, que estava nos braços da gloriosa heroína, e parecia estar furioso com a presença dos anões. Então atacou-os e começou a lutar com eles e chocou a Rosa Branca, que ao ver isto literalmente não sabia como se comportar, e os anões lutaram animadamente com o Golem e tentaram fazê-lo parar. Mas, no final, a sua resistência não foi bem sucedida, pelo que o Golem foi suficientemente rápido para os amarrar a todos. E no final, enquanto o Golem os arrastava, Nox olhou para o feiticeiro Yggdrasil com desagrado e disse que o feiticeiro iria obviamente pagar por tal comportamento e que eles iriam certamente igualar as suas forças. Por fim, um pouco mais tarde, a gnoma lavada colocou-se à frente do protagonista e, olhando-o de relance, a rapariga pediu desculpas pelo comportamento do Golem. E desculpou-se dizendo que os Golems tinham estado a vigiar as crianças ultimamente e que, por isso, eram muito sensíveis a questões de higiene. Mas os homens, apenas olhando infeliz para a protagonista, afirmaram que os anões sempre viveram e cheiraram assim. Depois disso, perguntaram infeliz o que é que a protagonista tinha a ver com isso. E então, calmamente, ela fez uma vênia e apresentou-se, dizendo que era a Rosa Branca e que era também a governante deste reino, e disse que tinha convidado os anões para virem aqui porque tinham pedido que queria discutir com eles. Mas o chefe dos anões, Nox, só olhava para a rapariga com ar infeliz e perguntava-se se ela não estaria a mentir e se era mesmo a governante, porque pensava que neste lugar tudo era governado por um feiticeiro. E pergunta se a protagonista acha que ela é demasiado jovem para negociar com ele. No momento seguinte, o feiticeiro insanamente descontente estava prestes a interceder pela protagonista e informou os anões de que tinham efetivamente chegado a todos os limites. Mas, nesse momento, foi calmamente interrompido pelo protagonista, dizendo que estava tudo muito bem. Depois disso, a rapariga, com um sorriso, acrescentou que, aparentemente, os recém-chegados não queriam falar sobre tais assuntos após a chegada e sugeriu-lhes que descansassem um pouco e dessem uma vista de olhos. E depois perguntou-lhes se gostariam de ir dar um passeio juntos.
No final, fizeram-no, e andando por ali, um anão descontente perguntou ao protagonista como é que uma área tão pequena podia ser chamada de reino. E acrescentou que se o sítio tivesse um pouco mais de edifícios feitos de neve e gelo, teria muito melhor aspecto. E depois de o ouvir, o protagonista diz, sorrindo, que o senhor tinha uns bons conselhos muito loucos. No final, depois de caminharem um pouco, encontraram um ferreiro que estava a fazer o seu trabalho, e olhando-o atentamente, o anão apercebeu-se imediatamente de que havia erros na sua técnica. E disse que ele estava a segurar mal o martelo, porque assim o metal ia saltar. Depois disso, aproximou-se infeliz do homem, e pegando no martelo das suas mãos, disse que estava pronto para lhe mostrar como fazer o seu trabalho corretamente. E por fim, o homem, de forma desajeitada e admirada, disse que conseguia ver que aquele senhor tinha uma forma própria de segurar o martelo, e que achava aquele Knox incrível. Mas, envergonhado com o pormenor do elogio, o anão apenas pediu que não o elogiassem tanto. Por fim, o anão fez uma vênia para informar que o ferreiro devia saber a técnica do que fazer quando as chamas ficassem azuis, altura em que a protagonista elogiou calmamente o seu forjador e refletiu que tudo tinha corrido exatamente como tinha planeado. Yggdrasil inclinou-se para Rose e questionou se tal coisa fazia mesmo parte do plano de Rose White, mas ela afirmou calmamente que sabia que Knox não conseguia ultrapassar isso. Depois disse que, como queriam aprender algumas habilidades, deviam ter se adaptado a OS seus convidados. E agora ela conseguiu levantar-lhe o ânimo, e amanhã teriam passado a negociações sérias. Os anões acabaram por beber alegremente com os humanos um pouco mais tarde. Depois, Knox relatou ter bebido um copo e refletiu que estava muito frio neste reino, mas que o álcool local era realmente maravilhoso. E então, a mulher veio ter com ele, e sorriu para o homem e disse que eles tinham muito álcool. Por isso o anão não podia recusar nada e beber tanto quanto quisesse. Depois disse que este tipo de álcool só era fabricado no reino deles, e que tinha um elevado teor alcoólico, e que achava que ninguém o queria comprar, por isso era guardado no frigorífico. Mas nesta altura, o anão reparou que não havia muito álcool no mundo que agradasse a OS anões. Depois, pensou no facto de as pessoas aqui trabalharem muito e beberem bem, por isso gostou deste lugar. Mas no momento seguinte, reparou num movimento, olhou cuidadosamente em volta e viu o golem. Levantou-o nos braços e perguntou-lhe de onde tinha vindo e por que não tinha estado a beber. Mas olhando cuidadosamente para o seu rosto com lágrimas nos olhos, disse que agora o seu amigo parecia estar insanamente triste, e com lágrimas nos olhos, relatou que o seu amigo estava tão mal que não podiam beber nem falar. E cuidadosamente tirou uma faca e disse-lhe que o faria agora, e pediu ao golem que confiasse nele. Eventualmente, um pouco mais tarde, uma criança agitada chorou olhando para trás, para o seu golem, e depois de ver esta imagem, um protagonista descontente aproximou-se dos anões. O protagonista, que relatou que o gnomo tinha de pagar, tem milhões de ouro por isso. Mas Knox tinha recentemente relatado com má vontade que era demasiado caro, pois mesmo que o golem fosse feito de ouro puro, custaria 200 ouro e nem uma moeda a mais. Mas a protagonista disse calmamente que tinha apenas cotado um preço para os materiais, e então o anão descontente perguntou: este golem era mesmo feito de dentes de dragão. Mas então Yggdrasil entrou na conversa e disse que era de facto verdade. E este golem era o favorito da criança. Depois disso, o mago olhou cuidadosamente para Knox e disse que este golem era o único em todo o mundo. E depois a protagonista disse com um sorriso que não estava a dizer que o homem tinha de dar a quantia toda agora, mas que, em vez de dinheiro, podia treinar a população local em manejar espadas e ferraria. Mas depois informou-o, com um sorriso malicioso, que se ele não quisesse fazer algo assim, também podiam dar o dinheiro e então Rose aceitá-lo-ia de bom grado. Nesta altura, Yggdrasil também entrou na conversa, olhando para Knox, para o informar que também gostariam de se oferecer para lhes dar mana para a pesquisa, mas avisou que eles também podiam escolher o que mais lhes convinha. E depois Knox comentou com má vontade que, de qualquer modo, há muito que queria tentar ficar aqui e disse que esta condição era suficientemente boa, mas que teria de lhe ser fornecido tudo o que precisasse. E depois os protagonistas aproximaram-se calmamente do Sr. Knox
e disseram-lhe que, se ele não queria cooperar com ela porque ela era demasiado jovem, podia simplesmente considerar a cooperação com ela como um investimento no futuro. E prometeu que ela não esqueceria a sua sabedoria, que ele partilhava com eles. E este reino tornar-se-á muito mais forte, graças ao qual poderão vir em auxílio dos anões em qualquer altura. E então o Sr. Knox, depois de pensar no assunto, informou que não podia tomar tais decisões sozinho, mas que contaria tudo depois de consultar os outros. E o mago Yggdrasil disse calmamente que já tinha perguntado aos outros anões, e eles disseram que ficariam felizes em cooperar se continuassem a receber álcool de graça. E então, um Knox descontente perguntou se os outros anões eram realmente preguiçosos, e sentiu-se mal por trocarem o seu líder por bebida. Neste momento, os dragões que estavam a assistir a tudo isto pensaram que era realmente incrível que agora os anões e também os dragões vivessem neste lugar. Mas depois, Gold olhou em volta e pensou que não percebia por que é que um feiticeiro do calibre de Yggdrasil estava neste lugar. Mas agora era óbvio para ela que o tipo queria mesmo criar um verdadeiro governante e fazer deste sítio uma utopia. E o maior investimento desse cara era o personagem principal. Como resultado, um pouco mais tarde, a protagonista foi abordada por Arthur, que informou a rapariga de que o Sr. Yggdrasil queria conhecê-la e pediu-lhe para ir para a sala de estar. Mas a protagonista, surpreendida, perguntou-se do que se tratava, pois estava quase a terminar o trabalho e ia deitar-se. Mas Arthur informou calmamente que Yggdrasil tinha enviado uma carta à Torre Mágica a pedir que enviassem um novo feiticeiro para a província, e que alguém tinha respondido e estava à espera da protagonista. E então a rapariga descontente pensou no assunto, perguntando-se de que outro feiticeiro poderia estar a falar e não se apercebendo de quando é que ela tinha permitido que Yggdrasil fizesse algo assim. Por isso, nesse mesmo instante, foi ao escritório de Yggdrasil e abriu a porta a contragosto. Depois disso, olhou para o jovem satisfeita e perguntou-se quando é que teria tempo para lhe dizer que precisavam de novos empregados e para que é que um sítio tão pequeno precisava de 2 feiticeiros inteiros. Mas Yggdrasil informou com um sorriso que a rapariga lhe tinha atribuído demasiado trabalho ultimamente, especialmente porque o protagonista também tinha demasiado trabalho. Mas Rosa Branca ordenou-lhe que parasse de inventar desculpas, porque ele só queria livrar-se de algumas das suas responsabilidades. E então, o jovem fez uma cara de magoado e disse que, aparentemente, Rosa Branca não se apercebeu do quanto ele estava a trabalhar e notou que ele não era de todo um robô mágico. Mas Rosa Branca não gostou de dizer que não tinha dinheiro para arranjar outro feiticeiro. Mas, nesse momento, o tipo que tinha estado sentado a ouvir silenciosamente durante todo este tempo perguntou se as personagens principais o contratariam se ele admitisse que conseguia realmente ver o futuro. Depois de ver a incompreensão do protagonista, este afirma que, de facto, é capaz de o fazer e que consegue ver o futuro deste mundo. Depois disso, diz que, embora pareça estranho, quando morreu e abriu os olhos, descobriu que estava numa torre. E ele ainda não percebeu bem o que aconteceu, mas só tem memórias parciais. E lembra-se que, no futuro, o mundo inteiro será engolido pelo fogo. E por isso, pensou que poderia encontrar as respostas às suas perguntas neste lugar. E além disso, ouviu dizer que este reino estava à procura de pessoal. E então ele inclinou-se e perguntou se a princesa o podia levar para trabalhar para ela. Mas depois, o protagonista pensou que provavelmente ela precisava de ver se o tipo estava a viver a sua segunda vida. E então, Yggdrasil inclinou-se para perguntar se a protagonista estava mesmo interessada nele, mas ela reparou que tinha mesmo dificuldade em acreditar em capacidades tão chocantes. Mas Yggdrasil decidiu, com um sorriso, informar que não havia mesmo nada a duvidar, pois, mesmo à parte de tal história, este mago era um mago muito poderoso da Torre Mágica. Mas Rosa Branca informou calmamente que não podia gastar o dinheiro do tesouro por causa de um capricho de Yggdrasil, e apenas informou que, nesse caso, poderia tomar esse rapaz como seu próprio aprendiz, e perguntou se Tiago estaria disposto a trabalhar até mesmo nesse caso. E então o garoto literalmente brilhou, e perguntou se Yggdrasil realmente havia lhe oferecido algo assim, e disse que era uma grande honra para ele. E então o protagonista olhou para James e se perguntou se não parecia que Yggdrasil tinha contratado um escravo livre. Mas a protagonista apenas pediu calmamente ao rapaz que se apresentasse, e este disse que se chamava Tiago e que era um airbender. E depois, olhando calmamente para o rapaz,
a protagonista disse que, nesse caso, o aceitariam de bom grado no reino. Depois disso, levantou-se do seu lugar e disse que iria confiar a Yggdrasil o treino e tudo o que estivesse relacionado com este rapaz. Mas ele só olhou para ela com surpresa e perguntou para onde é que ela ia. Mas ela calmamente disse que também tinha alguns problemas para resolver. E por fim, antes de partir, Yggdrasil pediu que Arthur cuidasse de sua mestra. Eventualmente, a protagonista estava a andar pelos corredores e pensou na razão pela qual o mundo no futuro foi consumido pelo fogo, e percebeu que talvez não devesse estar a pensar nisso agora, porque devia estar preocupada com o seu reino que estava no presente. Como resultado, um pouco mais tarde, o protagonista foi ao encontro do dragão dourado Idgold, e a rapariga disse que tinha comprado um chá especial para o protagonista, e disse que o ia levar para baixo e contar-lhe tudo. E quando ela preparou o chá, o protagonista pegou na chávena em choque e pensou no facto de que havia mesmo uma flor verdadeira no chá, que era muito bonita e que tinha um cheiro fantástico. Depois, a protagonista olhou para a rosa branca com um sorriso e disse que o seu comércio estava a correr bem e que muitas tribos estavam interessadas nas coisas que a protagonista estava a vender. E depois pensou que, para evitar o uso de armas e carruagens feitas à mão nas suas terras durante a Guerra Imperial, o protagonista pediu para encontrar uma forma de vender essas coisas fora do Império. Mas o dragão disse calmamente a Rose que também era muito agradável fazer algo assim. Depois, enquanto a rapariga estava a saborear o seu chá, Gold disse que tinha ouvido algumas notícias lá fora, e acrescentou que eram rumores de pessoas que viviam fora do seu reino. E agora algo terrível estava a acontecer no Império, e até havia vítimas. E então perguntamo-nos se a personagem principal ficou chocada e conseguiu literalmente acreditar e até questioná-la. E depois, o dragão explicou que achava que a Rosa de White poderia estar interessada em algo deste gênero. Por isso, obteve informações detalhadas e forneceu uma lista dos habitantes que tinham deixado o reino de White, bem como uma lista das vítimas que conseguiu identificar. Depois disso, entregou a lista à protagonista e disse que também havia muitas pessoas cuja localização era desconhecida, e claro, compreendeu que Rosa Branca não se conseguia lembrar de todas elas, mas Gold percebeu que pelo menos alguém desta lista lhe seria familiar. Neste momento, a protagonista parou de ouvir e pensou no facto de que se lembrava de absolutamente todas as pessoas que tinham saído daqui, e não podia esquecê-las, porque tinha visto pessoalmente cada uma delas partir. E embora quisesse impedir essas pessoas, não o podia fazer. Não partiram porque odiavam os reinos, mas apenas porque queriam ganhar muito dinheiro para voltar e pediram à personagem principal que os levasse de volta. E depois de pensar nisso tudo, Rosa Branca apercebeu-se de que o que ela realmente queria era que cada uma dessas pessoas fosse feliz. Nesse momento, Ouro disse que perto da Torre Mágica havia uma cidade chamada Florença, e descobriu que a escravatura florescia lá, e que era para essa cidade que as pessoas emigravam por causa do seu reino. Depois disso, contou que se as pessoas do Império não pudessem pagar os impostos, tornavam-se escravas. E nesta altura, Arthur juntou-se à conversa e perguntou se todos os seus cidadãos tinham dificuldade em encontrar trabalho e questionou como é que não conseguiam pagar os impostos. Mas Gold explicou calmamente que não havia muitos empregos e que, além disso, os empregos não queriam dar a estrangeiros e, por isso, o imposto era aumentado para eles. E os residentes rejeitados do reino não podiam pagar nada. E havia também um imposto por falta de pagamento, que se acumulava entre eles. E por isso, muitas pessoas tornaram-se escravas, e os donos desses escravos tratavam-nos como queriam. Mas, depois de refletir, Arthur disse que tinha a certeza de que os seus cidadãos tinham pago a mudança para o Império, e não compreendia por que razão havia tal atitude. Mas, nesse momento, Rosa Branca pensou no facto de que um governante deve proteger o seu país, e que o dever de um senhor era proteger os seus cidadãos, e que, se o senhor não conseguia lidar com algo assim, então não devia ter quaisquer direitos. E nesse momento, o protagonista apercebeu-se de que se tratava de um verdadeiro roubo pensado pelos nobres imperiais, que não conseguiam fazer o seu trabalho, e disse que, nesse caso, só tinham de ensinar esses nobres a fazer o seu trabalho corretamente. Eventualmente, nessa altura, o feiticeiro James que chegava comunicava com alguém usando um artefacto mágico, e essa pessoa lembrava James de que ele não se devia ter esquecido da sua missão original, pela qual tinha vindo para o reino de White.
Mas James informou calmamente que estaria especialmente vigilante com as outras pessoas e que, por isso, não deveria haver problemas. Depois disso, a voz informou que o rapaz deveria fazer tudo pelo bem da Torre Mágica e do Império. E ele concordou. Mas no momento seguinte, as memórias reapareceram na sua cabeça com um dragão que surgiu do nada e começou a destruir tudo à sua volta. E assim, tais recordações faziam-no tremer, e Tiago não compreendia como podia viver com tais visões. Mas no momento seguinte, ele foi distraído por Yggdrasil conversando com sua mestra. Yggdrasil tentava explicar que não era assim tão simples e que não podiam entrar em território alheio, especialmente quando se tratava do território do Império. Mas, nesse momento, o protagonista viu James e olhou para ele, disse que era pontual e perguntou-lhe se conhecia a cidade chamada Florença, que ficava perto da torre. Mas, nesse momento, o protagonista foi abordado por Yggdrasil, que tentou dissuadir o protagonista, mas ela calmamente disse que entendia a preocupação dele. Mas se eles não forem lá, ela nunca conseguirá perdoar-se por não ter salvo o seu povo. A jovem olhou com seriedade para o jovem e disse-lhe que não queria ter mais arrependimentos. No final, nessa altura, o rapaz que se escondia excitado do monstro que o atacava, pensou que era melhor não ir a lado nenhum, porque podia ficar no seu reino, e apesar de não ter dinheiro, estava muito feliz. Depois, virou-se para o pai e para a mãe, bem como para o protagonista, e refletiu sobre o facto de, afinal, não ter conseguido cumprir a sua promessa e regressar. Mas, nessa altura, uma voz surgiu e informou-o de que o rapaz não precisava de pedir desculpa e que só tinha de cumprir a promessa. E então o rapaz, virando-se literalmente, não podia acreditar que tinha ouvido a voz da sua senhora e que agora ela e os dois feiticeiros olhavam para ele com atenção e diziam que tinham vindo para o trazer de volta. E então, a protagonista lembrou-se de que, quando era pequena, olhou pela janela e pensou no facto de as pessoas começarem lentamente a partir, e também que a sua mãe e o seu pai já não estavam vivos. Por isso não sabia o que fazer, mas depois decidiu perguntar a Yggdrasil se ele conhecia a mãe dela. E então o homem olhou para a rapariga com calma, mas com tristeza, e então a protagonista, em criança, pensou que pessoas como Yggdrasil não gostavam de crianças caprichosas, por isso tinha de se recompor e ser forte. Depois, voltando à realidade, a rapariga olhou para o seu cidadão com toda a seriedade e percebeu que era agora o senhor do seu reino e que, por isso, não podia chorar e tinha de proteger toda a gente. Assim, no momento seguinte, quando os monstros atacaram o Tomás, ela dirigiu-se resolutamente na direção de proteger o rapaz dos atacantes. Depois, pegou nos ossos que tinha preparado de antemão e atirou-os às feras, que, como cães, correram imediatamente para os ossos. E nesse momento, quando o ataque terminou, as feiticeiras aproximaram-se deles. Mas Tomás olhou atentamente para a sua senhora, perguntando-lhe que razão tinha ela para estar naquele lugar. Mas ela apenas lhe disse que Tomás tinha prometido há pouco que regressaria ao reino, mas ele demorou muito tempo a regressar, por isso ela decidiu trazê-lo de volta. Mas Yggdrasil entrou na conversa e disse que tinham vindo depressa, porque sabiam que o rapaz tinha sido vendido para trabalhar na mina. E o mago ficou muito contente por terem chegado a tempo. Depois, o Tomás disse em lágrimas que pensava mesmo que ia morrer neste sítio e agradeceu à senhora por o ter salvo. Por fim, invocaram um portal, fizeram o Tomás passar por ele e informaram o rapaz que tinha de voltar para o reino enquanto ela levava os outros. Depois, olhou para os lobos e elogiou-os, dizendo que eram muito obedientes. Depois disse-lhes que já podiam comer e sugeriu que, depois de terminarem todos os seus assuntos juntos, regressassem ao seu reino. Nessa altura, o homem acabou por bater na mulher e disse-lhe que, se não quisesse ser tratada assim, tinha de pagar o imposto. E pergunta se ela queria mesmo testar quem era mais rápido a correr do que ela ou os seus cães selvagens. Mas nesse momento, a mulher aproximou-se do homem, em lágrimas, e pediu-lhe que poupasse a criança, pois esta não lhes tinha feito nada de mal. Mas o homem apenas compreendeu calmamente a criança e atirou-a aos cães. Mas no último momento, a criança conseguiu ser apanhada por Yggdrasil, que calmamente olhou para o bebê e elogiou a sua coragem. E um homem descontente, depois de ter olhado à volta do mágico, perguntou-se o que é que este homem estava a fazer aqui e tentou perceber quem ele era. Mas neste momento, apareceu também a personagem principal que, com um sorriso,
olhou à volta destes homens e perguntou por que é que os seus cães eram tão bonitos. Mas depois, os lobos apareceram nas suas costas, e ela disse que, embora os cães do homem fossem muito simpáticos, os seus cães eram muito mais simpáticos. Nesse momento, enquanto os homens que tinham atacado a mulher estavam confusos, Yggdrasil aproximou-se calmamente da infeliz mulher e entregou-lhe a criança, informando-a de que agora ficaria bem. E depois, foi também abordada pelo protagonista, que calmamente informou que os seus cães não mordiam pessoas, pelo que a mulher e a criança não tinham nada com que se preocupar. Mas os homens mostraram as armas e perguntaram aos recém-chegados o que é que eles estavam a permitir e informaram-nos que agora seriam obrigados a entregar-lhes a mulher e a criança. Mas a personagem principal, só de má vontade, reparou que aqueles tipos estavam a falar muito alto e não percebia desde quando é que o lixo sabe falar. Depois, ordenou aos seus lobos que mordessem toda a gente, e eles atacaram imediatamente estas pessoas. E o homem em fuga lembrou-lhe que a rapariga tinha dito que os lobos não mordiam as pessoas, mas ela só tinha perguntado o que eles queriam dizer. Depois, olhando em volta com um sorriso, ela disse que não havia mais ninguém aqui, exceto a mãe e o filho, porque o lugar era só lixo. No momento seguinte, um dos homens tentou fugir, e quando Da invocou o seu arco, o feiticeiro bloqueou-lhe o caminho com a sua flecha. E o aristocrata agitado não entendia literalmente o que é que os feiticeiros tinham esquecido aqui. Mas depois, com raiva, informou que aparentemente o feiticeiro não fazia ideia de quanto dinheiro a torre mágica lhe devia. E informou que se alguém descobrisse o que ele tinha feito aqui, o feiticeiro não viveria. Mas Yggdrasil apenas indagou calmamente sobre a dívida em questão, e então o nobre afirmou que tinha fornecido à torre muitos ingredientes e que eles não os tinham pago. E nesta altura o protagonista olhou para James, tentando perceber o que se passava, e então o tipo disse que a torre estava agora a pesquisar quimeras. E depois explicou que a quimera é uma nova vida criada pela fusão de duas outras, e que com o cruzamento o potencial de sucesso é muito pequeno. Para além disso, os materiais eram sempre escassos e normalmente usavam animais comuns. Mas então Yggdrasil indagou, a contragosto, sobre os materiais em questão, e então, entusiasmada, a protagonista pensou imediatamente nas crianças e adultos que tinham sido dados como desaparecidos. E então olhou atentamente para James e para o homem. E perguntou-se se estariam a usar humanos para as suas experiências, mas o homem afirmou que estava apenas a cumprir ordens que lhe tinham sido dadas pela torre mágica. E a rapariga descontente perguntou: será que este aristocrata espera mesmo que ela se abstenha de tal ato? Mas olhando à sua volta, o homem descontente gritou que aquelas pessoas que tinham sido entregues para experiências eram propriedade dele, pelo que podia fazer o que quisesse com elas. A protagonista pensou no facto de que havia tradições antigas em que os fracos sofriam e os fortes faziam o que queriam, e que era realmente um mundo terrível. E então a protagonista pensou calmamente que, uma vez que ninguém, e até o próprio Deus, não queria intervir em tal situação, era ela que iria intervir. E então ela disse que já tinha visto o suficiente desse tipo de atitude e que não ia ficar a assistir. Neste mundo, as borboletas azuis e as bestas divinas apareciam para aqueles que o Deus amava muito, e isso era sagrado e belo, e uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. E então, à sua volta, viam-se borboletas, que circulavam em torno da protagonista e que não podiam verificar uma coisa daquelas. E depois, a mulher olhou para a rosa branca e pensou que ela era a rapariga sagrada que podia conduzir a própria luz. Depois, a protagonista reparou num pilar de luz, mas não se apercebeu de que era o resultado da sua própria magia, e olhando para o céu, perguntou-se se afinal, Deus a estaria a observar. E depois, olhou para Yggdrasil e perguntou-se se ele teria visto o pilar de luz. Mas ele disse calmamente que, depois de uma coisa daquelas, era improvável que passassem despercebidos. Por isso sugeriu que se escondessem o mais depressa possível e que encontrassem os outros. E depois os protagonistas examinaram a mulher. Perguntaram-lhe se sabia onde estavam os outros prisioneiros, e ela calmamente disse que os podia ter levado. E olhou para a protagonista e pediu à Virgem Santa que a seguisse. Mas a protagonista apenas olhou para a mulher com surpresa e não compreendeu tal tratamento, e perguntou o que tinha acontecido. E o mago olhou tristemente para a rosa branca, apercebendo-se de que não lhe podia contar a verdade. Pouco tempo depois, estavam na prisão subterrânea,
e Rosa Branca olhava para a escuridão, tentando contactar alguém. Mas como não havia resposta, tapou o nariz e pensou no facto de que havia aqui um cheiro horrível e só esperava que houvesse sobreviventes. Mas, no momento seguinte, alguém tocou na sua capa e a rapariga assustada gritou. Depois disso, voltou para uma das celas, mas de lá foi abordada por um homem que chamou pela sua senhora. E olhando à sua volta, a protagonista reconheceu imediatamente este homem, pois era Raymond, e não percebeu por que é que ele estava agora nesta prisão, pois originalmente ia para o templo central. E assim, correndo para mais perto, perguntou como é que ele tinha vindo parar aqui. Mas o homem, exausto, pediu à sua senhora que se fosse embora, pois se ficasse aqui, também poderia ser apanhada. Nesse momento, aproximou-se deles um mago, que olhou para o prisioneiro e pediu-lhe que se acalmasse, pois estava por perto e também guardava o protagonista. O homem, depois de se ter acalmado, virou-se calmamente para trás e disse que estava loucamente feliz por a sua senhora estar a salvo. Mas a Rosa, entusiasmada, apenas perguntou se o homem estava bem, pois parecia muito doloroso. Então, olhando para o seu rosto, apercebeu-se de que ele estava muito pálido e que não se parecia literalmente com uma pessoa viva. Mas nesse momento, Yggdrasil falou, perguntando ao rapaz se ele se lembrava do que lhe tinha acontecido e se lembrava das experiências que tinham sido feitas aqui. Mas o sujeito calmamente relatou que não se lembrava de absolutamente nada. Ele nem mesmo percebe se agora é um modo vivo, mas o agitado feiticeiro pediu que ele de alguma forma tentasse se lembrar do que aconteceu. Mas, no momento seguinte, ele supôs que o mais provável era que este tipo fosse agora uma quimera que não estava muito longe da morte, portanto, estava morto-vivo. Mas o protagonista olhou para ele com infelicidade e perguntou-se o que se passava, porque Raymond era um clérigo, e os clérigos que possuíam o poder sagrado não podiam simplesmente ser mortos-vivos. Mas, naquele momento, Raymond tremeu de horror e pensou em ser um morto-vivo, e achou que era demasiado embaraçoso, e, literalmente, não conseguia acreditar que se tinha tornado numa coisa daquelas. Bem, então Yggdrasil informou calmamente que o protagonista devia ter sentido a energia que emanava da própria Raymonda. Depois disso, olhou para a rapariga com um sorriso e informou-a de que ela também tinha um poder sagrado dentro de si, pelo que se devia ter apercebido imediatamente. E então a protagonista concentrou-se, fechou os olhos e pensou no facto de que ainda conseguia sentir a vida a emanar do rapaz. Por isso, ele não estava morto. E então, o rapaz começou a lembrar-se e disse que os feiticeiros trouxeram humanos e elfos para aqui, e começaram a administrar-lhes medicamentos incompreensíveis e a observá-los todos os dias. Mas quando se aperceberam que a maior parte das cobaias estava a morrer, deixaram de vir cá. E disseram que, como a sua experiência tinha sido um fracasso, podiam manter estas pessoas como brinquedos para o barão. E depois, refletindo sobre a sua história, o protagonista só conseguia dizer que tudo o que aconteceu a estas pessoas foi realmente terrível. Mas, nesse momento, Raymond tomou a palavra e disse que tudo já estava claro para ele, pois com um corpo assim não poderia voltar à vida normal, e a Deus, e perguntou se o protagonista poderia salvar o resto dos humanos e dos elfos. Depois disse que os elfos tinham sido apanhados a tentar ajudar a sua ordem religiosa e a destruir as quimeras, e que estavam a ajudar os humanos, apesar de esta batalha não ter nada a ver com eles. Mas nesse momento, a protagonista, olhando-o seriamente, disse-lhe que no seu reino havia aqueles que não eram aceites pela sociedade e disse-lhe que ele também era um residente do seu reino antes de ir e servir o templo, por isso convidou-o a regressar. Mas ele apenas olhou para a protagonista com um sorriso e gratidão, e a rapariga tocou-lhe gentilmente no sexo em sinal de apoio, pensando no facto de que o rapaz ainda estava quente e que, por isso, estava tudo bem. Depois disse que deviam lutar para ter ministros no seu reino. Mas Yggdrasil, que a tinha ouvido atentamente, tentou contestar a decisão. Mas a protagonista apenas afirmou calmamente que o seu feiticeiro era o mais forte da torre mágica e que, por isso, seria capaz de os ajudar. Depois disso, os protagonistas disseram que, quando acabassem de falar com o barão que mandava aqui, teriam de ir à torre mágica. Afinal, tinham de mostrar a essas pessoas o que lhes poderia acontecer se decidissem atacar os seus cidadãos. Mas primeiro tinham que lidar com o barão. Nessa altura, o homem acordou e não gostou de descobrir que estava completamente no chão,
e, indignado, olhou para a protagonista e perguntou-lhe o que lhe tinha acontecido. Mas a rapariga apenas informou com um sorriso que os seus cachorros tinham decidido enterrar um pouco o homem no chão para que ele não pudesse escapar. E o homem só gritava infeliz e exigia que o deixassem sair dali o mais depressa possível. Mas a rapariga disse calmamente que havia muitos ossos humanos no jardim do barão e perguntou-lhe se o barão pensava realmente que podia expiar todos os pecados que tinha cometido. Depois disso, avisou que iria ficar com todos os bens do homem como indemnização pelo seu povo que ele tinha escravizado. E além disso, se ela já tinha tido de fazer aquela longa viagem do seu reino até aqui, também devia ter sido compensada pessoalmente. E assim, com um sorriso, disse que, para além das exigências já mencionadas, iria também retirar todos os direitos a este barão. E neste momento, o homem chocado olhava para a personagem principal sem conseguir perceber se esta rapariga de cabelo louro e olhos negros era a mesma Lady Rosa Branca. Mas, nesse momento, o protagonista falou calmamente e disse que talvez o barão pensasse que Deus estava farto de vigiar o seu mundo. Por isso, ele perdeu a guarda e começou a comportar-se como queria. Mas o protagonista contou calmamente que algo muito pior tinha acontecido ao barão, porque Deus não olhava na sua direção há muito tempo e já tinha desaparecido há muito tempo. Depois, olhou atentamente para o barão e informou-o de que talvez tivesse sorte e alguém viesse salvá-lo, e informou-o de que deveria viver o resto dos seus dias e refletir sobre o pecado que tinha cometido. Depois, olhou para o céu tempestuoso e perguntou-se se alguém conseguiria sobreviver a um raio que atingisse o alvo. Quando o homem ficou sozinho, ouviu vozes que se riam dele e caveiras que diziam que o barão tinha de olhar para os seus erros. Depois disso, uma das caveiras declarou que o porco acabaria por ir parar onde eles estavam agora, e no momento seguinte, o seu corpo foi atravessado por um raio. Por fim, quando o portal se fechou atrás da protagonista, esta deu por si no seu reino, onde o seu cavaleiro e Margarida já a esperavam com entusiasmo. E então a mulher não aguentou e correu imediatamente para a Rosa e perguntou-lhe por que tinha estado fora tanto tempo, e confessou que estava muito preocupada e que começava a pensar que algo terrível tinha acontecido. Mas a protagonista abraçou gentilmente Margarida e pediu-lhe desculpa por estar tão preocupada, e de seguida, Arthur aproximou-se deles e disse a Yggdrasil que, se soubesse que o caso era tão difícil, teria ido com eles para ajudar. Mas Yggdrasil explicou calmamente que estava tudo muito bem. Depois, Arthur olhou para a patroa com um sorriso e admitiu que estava muito contente por a rapariga ter saído ilesa, mas ela sorriu alegremente e apenas se perguntou o que lhe poderia ter acontecido quando Yggdrasil estava lá para aguardar. Depois disso, Margaret ofereceu a personagem principal para ir para casa o mais depressa possível, porque estava realmente muito frio lá fora. Mas a rapariga só perguntou entusiasmada como se sentiam os prisioneiros que tinham conseguido salvar. Mas Margaret explicou calmamente que os tinham transportado e que agora estavam em tratamento e que também os ajudavam frequentemente. E então os protagonistas não se cansaram de dizer que eram de facto boas notícias. Mas depois, o seu corpo começou lentamente a enfraquecer. E assim ela desmaiou e caiu diretamente no chão, e a última coisa que ele ouviu foram os gritos excitados dos seus amigos. Quando Margaret saiu do quarto, disse a Yggdrasil que ele não se devia ter preocupado, pois parecia que a rapariga estava apenas cansada demais e precisava de uma boa noite de sono. E então, Yggdrasil agradeceu a Margarida pelos cuidados e pediu-lhe que, se houvesse alguma alteração no estado de Rose, ela o informasse. E então, o homem pensou que o corpo da personagem principal seria muito difícil de recuperar, porque ela tinha usado todos os poderes sagrados acumulados de uma só vez. E ele tinha de se certificar de que isso não acontecia. Por isso, o homem foi ter com o dragão dourado e perguntou-lhe se a rapariga podia dispensar um momento do seu tempo. E depois, contou-lhe tudo o que tinha acontecido. E depois de o ouvir, apercebi-me que a situação era realmente desagradável. E o feiticeiro apercebeu-se de que, quando se trata dos habitantes do reino, o protagonista corre para o perigo e não se preocupa absolutamente nada consigo próprio. E por isso, o homem queria mesmo pedir algo ao dragão dourado.